Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O jornalista, na sua essência, é um contador de histórias. Seja no rádio, na TV, no jornal impresso, na internet e também nos livros. É preciso ser um polivalente, viu? Independentemente do meio de comunicação, cada história tem um sabor especial, é um desafio único. Mas imagine você contar a história de um dos maiores empresários brasileiros, fundador do maior atacadista distribuidor da América Latina, com faturamento anual acima de bilhões de reais? Pois é, o Band Entrevista de hoje recebe o jornalista e escritor Luiz Mário Moura, que acaba de lançar o livro Alair Martins, A Determinação para Superar, Aprender e Evoluir. Luiz Mário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Prazer é meu, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, mas eu gostaria de destacar uma coisa que você falou, realmente o papel do jornalista. Eu acredito que não seja, talvez a sociedade não tenha essa consciência, mas o papel do jornalista como contador de história é fulcral para o progresso, para o desenvolvimento e para o mercado, para o mundo. Acredito que cada vez mais a gente precisa valorizar essa profissão, que a gente está contando a história. E quando alguém estiver lá 100 anos, 200 anos na frente, vai pensar, puxa, olha que legal, aconteceu lá e você contou. Você contou. Nós contamos, né? Então, tenho certeza que esse nosso bate-papo vai render muito, afinal de contas, dois jornalistas aqui, a conversa é interminável. Mas, Luiz, antes da gente falar propriamente de tudo do livro, tá aqui, fui presenteado com essa obra incrível, estou no meio da leitura. Eu quero saber de você, né? Qual a sua história, por onde você andou contando histórias até chegar às páginas desse livro? Eu sempre fui muito precoce em relação à literatura. Minha mãe, professora, escreveu livros, era poetisa, fundou Casa da Cultura. Eu sempre fui muito ligado e desde pequeno que gostaria de estar, esse era o meu sentimento. Eu queria estar onde as coisas estavam acontecendo. Eu não sabia ainda se eu queria ser jornalista, mas eu queria estar onde as coisas estavam acontecendo. Guerras, eventos, não sei. Para presenciar, porque eu acho que a presença e o testemunho é um negócio muito legal. E morava numa cidade do interior do estado do Rio, próxima do Rio de Janeiro, me mudei para o Rio de Janeiro ainda rapazinho, fui estudar e trabalhar. E tive que atravessar a Baía de Guanabara todo dia, porque eu passei no vestibular numa escola chamada Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, e eu morava no Rio de Janeiro. Me formei lá, mas mesmo antes de me formar, eu já procurei fazer alguma coisa relacionada com a profissão. Fui trabalhar no Jornal do Brasil, fiz um concurso lá, passei como revisor de texto. Olha isso. Revisor de texto. Trabalhei 3 anos lá. E depois do Jornal do Brasil, fui para a Rádio Nacional, onde já era redator. Mesmo antes de me formar, eu já redigia na rádio, trabalhava de madrugada, que era o horário que tinha para mim como iniciante. Diga-se de passagem, 2 órgãos de imprensa da maior relevância nacional. Né? Eu acredito que na época sempre foi realmente, os dois foram muito interessantes, marcaram a história do jornalismo brasileiro, aliás, da imprensa brasileira. Com certeza. E recebi uma vez, comecei a namorar uma moça de Uberlândia, recebi uma proposta para vir trabalhar em Uberlândia, na televisão. Aí o coração falou 2 vezes. O coração falou, porque na realidade eu já queria sair do Rio, eu queria ir para Brasília, eu queria fazer jornalismo político, eu queria estar onde a coisa acontecia, como eu falei. Mas a proposta que foi muito interessante e o coração também falou mais alto, eu vim para Uberlândia, jamais me arrependo, tive uma carreira que realmente me satisfez muito, muito mesmo. Até hoje trabalho em comunicação, não na imprensa, mas trabalho em comunicação. Eu acho que próximo de 45 a 46 anos de profissão. Essa sua vinda para Uberlândia foi lá em 81. 1981. Me formei em 80 e vim para cá em 81. E você atuou em grandes canais aqui de Uberlândia, aqui, né? sim. Record, 2 canais de Globo. televisão, rádio e jornal impresso também. Trabalhei em jornal impresso aqui. Essa vivência do jornalismo diário que consome a gente, as notícias, a hora que acontece... Como é que você viveu isso tudo e a hora que você entendeu, falou, não, agora eu preciso respirar. Mas você sabe que é uma coisa que eu acho que a gente nem percebe o tanto que a gente se move em relação a isso. Acho que a gente nem percebe o tanto que esse bicho que faz a gente coçar para dar notícia, para pensar no furo, para fazer perguntas,
mexe com a gente, tanto que isso dá prazer para a gente. Eu tive o prazer de entrevistar pessoas incríveis, autoridades grandes, vice-presidente de república, presidente de república, na época da inauguração do estádio aqui, em 1982, e isso me satisfez tanto como Você cobriu a inauguração... Cobri a inauguração do estádio, quem veio foi o presidente... Do Parque do Sabiá. Figueiredo, Parque Figueiredo. Foi em maio de 1982, a inauguração do Parque Sabiá, com um jogo do Brasil antes de ir para a Copa de 82. Uau! E o Brasil ganhou e eu assisti o jogo no primeiro tempo atrás do gol do adversário do Brasil, que era a Irlanda. E depois eu fui lá para cima, mas a gente fez uma entrevista com o presidente e o presidente acertou o placar do coisa, por incrível que pareça, na entrevista que a gente fez, ele acertou o placar do jogo. Antes do jogo, ele palpitou e acertou o placar do jogo. Ó, já vai ficar a sugestão aqui. Isso é história, né? Você já pode começar a elaborar um outro livro das suas memórias, da sua cobertura jornalística. Você tem que dividir essas histórias com a gente, né? Por favor, não se esqueça do pedido do amigo aqui. Agora, Luiz Mário, quando foi que você migrou do jornalismo diário, né, do hard news, para assessoria de comunicação, né, para assessoria de imprensa e passou a integrar o Grupo Martins? Na realidade, eu conheci o senhor Alair Martins informalmente num evento na casa de uma pessoa que era do nosso conhecimento e a gente começou a bater um papo informal, aniversário de criança, e o papo desandou para marketing. E eu sempre gostei muito de marketing, eu sempre gostei de texto de publicidade, rápido, rasteiro, que faz comunicação, que vende ideia. Eu sempre achei muito legal. E a gente conversando, e ele virou para mim, falando de o que eu achava de marketing, que eu achava, até me lembro até que eu usei uma frase para ele, falei assim, eu acho que o marketing é igual um avião, sabe? Decolou, acelera e bota o jato para funcionar, porque se desligar, cai. Então, eu acho que as empresas precisam se fazer sempre conhecidas, melhorar a sua imagem, lançar produtos, então acho que o marketing é muito vivo nesse aspecto. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você não vai trabalhar com a gente lá no Grupo Martins? Mas isso só aconteceu 2 anos depois. Dessa conversa. 2 anos depois dessa conversa. 2 anos depois. Porque eu recebi um convite para trabalhar na associação comercial, como secretário executivo, e acabei ficando lá quase 4 anos antes desse. Aí eu decidi, falei, gente, eu preciso... E eu concomitantemente, eu trabalhava também ainda na televisão. Sim. Na associação comercial e na televisão. Fiz amizades lá, uma história boa, muito legal. E aí decidi, quando o Martins fez a proposta, eu pensei muito nisso e a tranquilidade que dá, o tipo de assessoria que é, o desafio que é, e na época tinha um jornalzinho incipiente, que era uma coisa muito simples que se fazia lá, e aí eu, modéstia à parte, eu revolucionei a comunicação lá. E foi muito legal, tanto revolucionei e fiz uma amizade extremamente grande com o senhor Alair, que virei assessor direto dele, assessorando a empresa e ele particularmente, e nisso aprendi, sabe, e esse livro realmente me deu a oportunidade de contar muita coisa que eu aprendi, coisas que a gente às vezes conversa hoje, eu e ele fala, Osmar, eu acho que você me conhece mais do que eu mesmo. Você sabe até como é que eu penso? Eu falei, não, porque a gente conversa muito, troca muita ideia. Agora, dentro dessa relação profissional, então, que você tinha com o senhor Alair Martins, e essa relação pessoal, essa proximidade mesmo, aonde foi o clique? Falou, vamos escrever um livro? Vamos contar um pouco dessa história? Eu acho que o jornalista, todo jornalista, ele pensa em alguma coisa parecida com ele. Talvez ele não verbalize nem realize, mas ele pensa nisso, em fazer um registro que fique para a história, que eu acho que o livro realmente a gente se coloca muito, a gente coloca parte da gente nele, nossa alma, nossa maneira de ver as coisas. Embora seja na primeira pessoa aí, fui eu quem escrevi. Toda a palavra que tem aí fui eu quem fiz. E eu acho que isso é realização como jornalista, esse tipo de coisa, publicar uma matéria, colocar no ar um programa igual você faz, com a categoria que faz, sabe? Isso aí é a sua história, é a sua essência, é assim que você vai deixar a sua marca nesse mundo. Então eu sempre pensei nisso, mas na realidade eu sempre trabalhei muito e sempre me dediquei demais nas coisas que eu faço e sinceramente eu não tinha tempo para fazer para mim, mas eu tenho meus projetos de 3 ou 4 livros. Mas, então, com isso, eu acho que as coisas, o acaso não existe. Alguma coisa acontece conosco que é um certo determinismo. Isso veio aparecer na minha mão
na minha história profissional, Alair Martins, Grupo Martins, e a gente fez. Como eu participei do primeiro livro, que foi feito pelos professores da Universidade, da Fundação Dom Cabral, era um livro que ele gostaria que fosse contada a história dele, mas que principalmente falasse sobre a organização dele. E o sonho dele sempre foi fazer esse livro. Ele falando na primeira pessoa sobre as suas coisas, contando a sua história e colocando para fora o que ele aprendeu. Que o próprio título do livro fala sobre determinismo em superar, aprender e evoluir. Sabe, a história dele, esse livro aí conta, espero que seja muito claro, que isso fique muito claro, que ele fez esse caminho. Tanto que a minha primeira ideia era que fosse O Caminho de Alair, o nome do livro. Eu tinha lido, eu tenho um livro desses meus de cabeceira que eu não dou para ninguém, que chama O Caminho de Abraão, que é uma história maravilhosa. E o Abraão aprende com os contatos das pessoas, com a hospitalidade, sabe? É um negócio muito legal. E eu pensei, porque o seu Alair realmente é uma trajetória, é um caminho ascendente de uma coerência que você vai ver no livro, que hoje ele, com 90 anos, ele tem os mesmos propósitos que ele tinha e fala as mesmas coisas que ele falava aos 15 anos. Né? É de uma coerência, sabe, de pensamento e de intenções que é emocionante. É muito eu quero me aprofundar um pouco mais em alguns capítulos aqui que eu tive a oportunidade já de ler, mas eu te pergunto, todo esse conteúdo que está aqui, você extraiu desse convívio que a gente falou profissional e pessoal, ou vocês tinham algum momento de vocês para relembrar alguma história? Como é que era? Eu acho que houve porque isso aqui é um trabalho histórico, de pesquisa, né? Eu acho que houve um mix dessas coisas que você falou, mas na realidade a grande maioria do conteúdo que tem aí foi originado por conversas que nós tivemos. Eu te falei antes que o senhor Alair instituiu um chamado suco com os vovô, que era um encontro que ele tinha com os netos, isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, toda terça-feira, das 7 da noite às 8 da noite, eu sentava com ele e com os meninos na sala de jantar dele. E reunia todos os netos? Todos os netos que moravam em Uberlândia, porque tinham dois que moravam fora que não participaram muito pouco. Todos os netos que moravam em Uberlândia participavam e nesse suco com o vovô, a gente fazia conversas, provocava assuntos, escutava muito, o senhor Alair escutava muito, e ele fala no livro o que ele aprendeu com os meninos. E não tinha assunto proibido, se falava de tudo, se conversava tudo. Eu acredito que até esses meninos, nesses momentos, conversavam com ele, coisa que eles nem conversavam com os pais em casa. Eu acredito piamente nisso. Ficamos amigos dos meninos, assim, até hoje a gente se encontra muito, todos adultos aí. Mas foi a partir disso que surgiu um conteúdo tão grande que um dos netos, inclusive o mais novo, o Lucas, virou para ele e falou: vovô, tem tanta coisa legal que a gente conversa aqui, por que o senhor não escreve um livro? E aí ele começou a pensar. E muita coisa do livro está aí e muita coisa é de conversas nossas. A gente senta para conversar. Luiz Mário, só tem 1 hora e tal, porque eu tenho um compromisso às 15 horas. Quando a gente vê às 5h30 da tarde, a gente ainda está batendo papo. E aí, dessas conversas, a gente tira, eu pesco as coisas, os conceitos que ele fala, alguma coisa que ele emite, um pensamento. Pô, pensei numa coisa assim, eu anoto tudo. E aí, daí nasceu isso aí. E ainda tem muita coisa. Eu acho que daria um outro livro. Não sei se o projeto dele está assim, não. A gente ainda não conversou a respeito, mas daria uma outra coisa. Luiz, vou te pedir licença um minutinho para a gente fazer um intervalo breve. Na sequência, a gente segue falando dessa obra. Band Entrevista hoje, então, recebendo o jornalista, escritor Luiz Mário Moura, que está lançando esse livro aqui, ó, Alair Martins. Você está vendo aqui, A Determinação para Superar, Aprender e Evoluir. Não sai daí, o Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o jornalista e escritor Luiz Mário Moura, autor do livro Alair Martins, A Determinação para Superar, Aprender e Evoluir. Luiz Mário, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pelo presente, seja bem-vindo ao nosso programa.
Você citou em algum momento na nossa conversa que o livro é escrito em primeira pessoa, você que redigiu, mas quem lê, quando a gente lê, a gente tem a impressão que o senhor Alair Martins está conversando diretamente conosco, contando, né? O porquê da primeira pessoa, como é que foi esse trabalho, como é que vocês pensaram nisso? Isso foi um desejo do senhor Alair. Ele queria que, quando se contasse a história dele se parecesse com ele. Na realidade, ele se expressou dessa forma, mas eu entendi bem. Não era que se parecesse com ele, é que fosse como se fosse ele que estivesse falando. A ideia dele era isso. E depois do livro pronto, ele virou para mim e falou: Luiz Mário, tá a minha cara. Falou desse jeito. E é gratificante você escrever uma coisa dessa e o seu personagem ligar para você: puxa, cara, como é que você conseguiu me captar, né? E foi legal. Então, daí a gente partiu para a intenção, para o formato, né? Para o conteúdo, para o formato do conteúdo do livro. E a linguagem, ela é bem próxima do leitor, né? A gente acredita, para quem não conhece o Alair Martins pessoalmente, está vendo ele nesse livro aqui, com essa simplicidade, com essa objetividade, né? Pontual, como sempre foi. E na realidade, o seu Alair é isso. O seu Alair é muito simples, embora seja de uma clarividência impressionante, de uma capacidade mental maravilhosa. Ele é isso, ele é simples, ele é espontâneo, sabe? Ele tem uma coisa engraçada, quando ele não concorda com o que você está falando, você está conversando com ele, ele não concorda, ele não te interrompe, ele deixa você terminar. Depois, ele fala assim: escuta, Luiz Mário, pensando bem, você não acha? Rapaz, isso te mata, porque olha, ele já assimilou, já fez a maneira dele de se expressar e te chama de um jeito que fala: pô, não tem como. Um líder nato das pessoas que inspiram, que faz a gente acompanhar. Porque, né, a gente sabe de todo esse potencial do que é o Grupo Martins e como ele começou, né, graças à determinação do senhor Alair Martins, e se espelhando em outras pessoas. Então, quem o vê à distância, coloca ele num pedestal como um grande empresário, um empresário milionário. Mas você que teve a convivência de tomar o suco com os netos ali, o suco com o vovô, percebe que é um homem comum, como outro qualquer. E a maneira dele se relacionar com as pessoas é isso. Ele é assim, sabe? Ele é dessa maneira. Quando a gente está nos lugares, e eu acompanhei no Brasil inteiro, em vários eventos, homenagens, coisas que ele recebia, e a maneira dele com as pessoas, com os colaboradores, com o pessoal dele de casa, é desse jeito. É um cara de uma simplicidade. A semana passada, uma das nossas colegas de trabalho lá me falou assim: eu não conheço pessoalmente o senhor Alair, nunca apertei a mão dele. Eu acho que ele é meio... Ela não falou inatingível, não, mas ela quis dizer isso. Falei: você estava extremamente enganada. Se eu chegar com ele perto de você e falar: puxa, a Kelly está querendo conhecer o senhor, você vai se surpreender. Que ele vai falar com você como se fosse um amigo seu de 10, 15 anos. Que legal. É isso. Agora, qual capítulo talvez mais te marcou? Eu tenho um que me marcou até onde a minha leitura me levou, eu tenho um que depois eu queria que você comentasse, mas eu queria saber qual história, qual passagem, qual capítulo que te marcou aqui. Tem uma história que está nesse livro, que inclusive ela foi contada no primeiro livro, mas foi contada pelo outro tipo de texto. Essa é ele falando. Ele tinha 15 anos e, como eu disse, os irmãos classificavam ele como teimoso, mas ele era determinado realmente. Por isso que a gente decidiu, determinação tem que ser uma palavra que tem que ficar clara nesse livro aí. E naquela época a indústria brasileira não produzia bicicleta, não produzia carro nem nada, década de 40, por aí. Ele nasceu em 34, 15 anos, final da década de 40. Ele tinha aqueles catálogos de produtos que as pessoas pediam, eles moravam na zona rural, e ele queria uma bicicleta. Era uma bicicleta inglesa, Philips, e ele queria essa bicicleta. E pediu para o pai, ele sabia que o pai tinha umas economias, pediu para o pai. E o pai não deu resposta, mas depois chamou o senhor Alair e falou: olha, Alair, nós vamos fazer um negócio. Sabe aquela área nossa lá que está bem suja, tem bastante mato lá?
aquele perímetro lá, você vai fazer o seguinte, você vai capinar e você vai fazer uma cultura de feijão. Uma cultura de feijão. Você vai plantar feijão e do produto do feijão que você plantar é que vai ter ou não a bicicleta. Vai depender de você, do que você fazer. Já foi instigado. Ele nem pensou um segundo. Ele falou, pai, eu quero fazer. Ah, peraí, meu filho, mas tem um outro detalhe. O seu trabalho na fazenda, de segunda a sexta-feira, você continua fazendo. O seu trabalho do feijão é só no fim de semana. É só no sábado e no domingo. Tá? E ele fez. E ele capinou sábado e domingo, os dias inteiros. Ele tirou as pragas, ele plantou o feijão, capinou, colheu, venderam o feijão, o dinheiro deu para comprar a bicicleta, ainda sobrou muito dinheiro. E para mim é uma lição, por isso que eu gosto demais disso, que é um retrato dele. Isso para mim é uma foto 3x4 de Alair Martins, um cara que se determina. Ele não tinha noção se ele ia dar conta. O tamanho da dimensão do terreno era grande para plantar feijão. E feijão, sabe que é uma coisa, é uma trepadeira, né? Uhum. E aquilo tem que botar umas estacas para subir, tem que cuidar e capinar mesmo, tem que cuidar, senão você não colhe. E eu li, viu, Luiz, aqui o caso da língua azul, que o final é surpreendente. É só para remeter vocês, mas o Luiz é que vai falar para a gente. As balas, determinado tipo de balas, estavam sumindo lá no armazém da família, né? Os sacos, as embalagens eram rasgadas e as balinhas iam sumindo. E aí, então, ele teve a ideia e falou, eu preciso descobrir quem está pegando essa bala sem autorização. E aí a história caminha para a língua azul. A história caminha que ele chamou o gerente lá, o encarregado, e falou, escuta, está acontecendo isso, não pode, o que está acontecendo? E o gerente é que deu a ideia para ele. Olha aí, tem um jeito a gente vai pegar esse cara. Tem umas balinhas que a gente põe uma anilina. Anilina é uma coisa que não é veneno nem nada, você usa para... Comestível. Comestível. A gente aplica uma anilina nessas balas e aí vai acontecer. E não deu outra. Alguém vai aparecer com a língua azul. Não deu outra, descobriram. Só que ele estava bravo e pensou em demitir a pessoa, ia castigar. Eu sei que ia tomar medidas bem severas em relação ao ladrão das balas. Só que quem apareceu com a língua azul foi o pai dele. O pai dele adorava as balas. Foi lá no estoque, lá, furou um saquinho. Chupava uma balinha. Chupava a balinha e ficou com a língua azul. O jeito foi mudar o depósito de bala. Não, ele mudou. Ele conversou com o pai dele, ele mudou o castigo, claro, não podia castigar o pai. E são muitas histórias divertidas, né? Ele fala da família, ele fala das dificuldades, das conquistas, da escola, do banco, né, que o negócio naturalmente caminhou aí para dar crédito aos comerciantes que sempre foram parceiros do Grupo Martins. Mas aí eu lhe pergunto, Luiz Mário, esse livro, ele pode ser entendido como uma cartilha do sucesso? Não, eu quero ler para fazer igual e repetir o sucesso do senhor Alair Martins? Na realidade, a grande intenção do senhor Alair com o livro, ou se expor dessa forma, ou colocar conceitos, ideias que ele acredita, era exatamente essa, que servisse para as pessoas. Que as pessoas, ele fala assim, o que foi bom para mim, que seja bom então para as outras pessoas. Então a intenção dele com o livro, com a divulgação das coisas, com as ideias todas que estão aí nesse livro, são que as pessoas leiam e que seja bom para eles. Que os jovens empreendedores leiam e falem, puxa, que legal, olha, eu preciso ter entusiasmo, igual ele diz, preciso ser otimista, eu preciso ser determinado, eu tenho que sonhar alto e jamais renunciar ao meu sonho. Ele quer que essas ideias sejam úteis para as outras pessoas. E você falou alguma coisa relacionada ao grupo, ao banco. Na realidade, a grande ideia do trabalho do Martins, nesse aspecto, é seguir esse preceito e essa ideia central do senhor Alair de ser útil. Tanto que o Martins é um dos maiores apoiadores do pequeno e médio varejo brasileiro. Porque o grande varejo, ele compra direto da fábrica. O pequeno e médio varejo compram do atacadista que tem capacidade de ir lá entregar para ele. E o que o Martins tem, e o banco é uma das ferramentas de apoio, né? Fideliza, porque
oferece condições, tem vários produtos do banco aí que facilitam, que financiam, que você imaginar de coisa o banco tem. Então isso é uma forma que ele encontrou de colocar a ideia dele em marcha, ajudando a quem foi. Por quê? Porque ele passou por tudo isso e ele aprendeu sozinho e fazendo. Não tinha apoio. Ele era o líder no negócio. Ele inaugurou a loja com 19 anos. Eu fico imaginando esses meninos de 19 anos, o que está pensando? É verdade. Luiz Mário, eu por conta própria, falo que é uma leitura muito agradável, leve, você devora o livro rapidamente. Né? Se o senhor Alair Martins estiver nos assistindo, a gente já estende o convite para ele, porque ele participe aqui também no nosso Band Entrevista, possa contar um pouquinho dessa história. E te agradecer pela oportunidade, né, de dividir conosco uma obra tão importante como essa. Já fica o convite para que você volte aqui no nosso Band Entrevista para a gente falar mais da sua obra. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Adoro falar de coisas que eu gosto e eu amo minha profissão, adoro ser jornalista. Acho que jamais seria outra coisa. Eu tenho um sobrinho que, tio, eu tenho que ser jornalista, mas ele quer ser correspondente internacional, está aprendendo língua e tal. Mas é um prazerzão, te agradeço, um prazer te conhecer. Eu que agradeço, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O convite para voltar já está feito. Combinado? Ok. Combinado. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o jornalista e autor Luiz Mário Moura, autor aqui, então, do livro Alair Martins, A Determinação para Superar, Aprender e Evoluir. A você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.